A paz do Senhor. Boa noite para você que porventura nos visita também nessa noite. Que Deus abençoe sua vida e que o Senhor também possa falar e ministrar o seu coração também em nome de Jesus. Amém, meus irmãos? Louvado é o nome de Jesus. Meus irmãos, nós estamos aqui nessa noite para dar, não a continuidade, mas agora para fazer o fechamento referente ao estudo, à exposição da carta de Paulo aos Filipenses. Hoje cedo eu fiz uma pergunta, vou fazer de novo. Quem esteve de manhã não pode responder, Mas pergunta que vale 1 milhão. Quantas ministrações acerca da carta de Filipenses nós tivemos? Ninguém sabe, Então eu vou pegar 1 milhão para mim, Então eu vou ganhar, tá? Meus irmãos, nós tivemos 13 ministrações expositivas acerca da carta de Filipenses. 13, E isso, irmãos, é uma grande bênção para a igreja, porque nós fomos ministrados de uma forma especial, de uma forma poderosa, de uma forma onde a nossa vida ela foi edificada, fortalecida. Nós aprendemos muito com essas ministrações e significa dizer que nós estamos, irmãos, no caminho certo. Nós estamos na direção certa. Precisamos ser um povo que conhece a palavra de Deus. Amém? E hoje eu tenho, irmãos, aqui o desafio, a missão dada aí pelo pastor Glaico, de fazer o resumo aí das 13 ministrações hoje. Eu acho que até o começo da madrugada a gente deve sair daqui, Mas fiquem preocupados que de manhã a gente conseguiu terminar no horário. Eu me inspirei aí no pastor Fabrício, no nosso retiro acerca da reforma protestante. O pastor Fabrício, ele conseguiu, sintetizar 1.500 anos de história, da igreja, dentro aí de um tempo bastante reduzido comparado, com a extensão do tema. Então, me inspirei também no pastor Fabrício e aí eu vou dar conta do recado, Então, dentro desse tempo que nós temos, nós vamos então fazer um resumo acerca de todas essas ministrações que nós tivemos dentro da carta de Filipenses. Amém? Mas vamos orar em nome de Jesus. Senhor nosso Deus e Pai, nós pedimos a Tua bênção e também te agradecemos por essa oportunidade, Pai, que o Senhor nos concede em estarmos aqui na Tua casa para sermos, ó Pai, mais uma vez ministrados pelo Senhor, pelo Teu Santo Espírito, e que o Senhor nos ajude, Pai, a consolidar, ó Deus, todos os fundamentos, todos os ensinos que o Senhor, ó Deus, nos concedeu ao longo de todas essas 13 ministrações da carta aos Filipenses. Em nome de Jesus, te agradecemos por este momento e pedimos, sim, Pai, a Tua bênção para a nossa vida, a nossa mente e coração. No nome de Jesus nós oramos. Amém. Glória a Deus. Então, meus irmãos, nós vamos, então, dar início a esse resumo. Inicialmente, é importante a gente trazer à memória algumas informações básicas acerca do contexto da carta de Filipenses, Então, conforme nós já vimos, a carta aos Filipenses, ela foi dirigida à comunidade que se reunia na cidade de Filipos, Filipos foi a primeira igreja cristã na Europa. Ou seja, Paulo, na sua segunda viagem missionária, ele tinha o objetivo, o desejo de alcançar a Ásia e levar o evangelho para a Ásia. Mas Deus, ele mudou esses planos na vida de Paulo ao dar para ele a visão do homem macedônico, onde naquela visão, aquele homem falava para Paulo: passa a Macedônia e ajuda-nos. Então, a partir dessa visão, Paulo, ele teve a sua visão missionária, o seu destino ali mudado pela soberania de Deus. O coração de Paulo queria alcançar a Ásia naquele momento, mas a soberania de Deus o direcionou para que ele fosse para a Europa. E a porta de entrada do evangelho para a Europa foi através da cidade de Filipos. Filipos era uma cidade
colônia do Império Romano. Também, conforme nós falamos, Filipos era uma mini-Roma. A relevância que ela possuía, os direitos conquistados, né, frente ao imperador e toda a legislação romana fez com que Filipos se destacasse. Então, Filipos teve essa particularidade, né? Paulo, meus irmãos, quando ele escreveu aos Filipenses, Paulo ele estava preso em Roma, ele se encontrava encarcerado. A prisão de Paulo teve dois momentos. O primeiro momento, a primeira etapa da prisão de Paulo, ele gozava ainda de uma certa liberdade, ou seja, ele ainda podia receber visitas, ele podia falar com as pessoas, mas na segunda etapa da sua prisão, a severidade foi maior, até que, de fato, ele foi julgado e condenado, então, à morte, e segundo a tradição, por decapitação, né? Então, ele encarcerado, ele escreve a carta aos Filipenses, ok? Então, de uma forma bastante resumida, mas só para a gente já engrenar, né, no tema, na atmosfera da igreja aos Filipenses, é importante que a gente faça menção, então, desses dados. Bom, meus irmãos, para facilitar aqui o nosso entendimento dentro deste resumo que nós temos a fazer da carta, a carta ela é dividida em 4 capítulos, e esses 4 capítulos foram ministrados em 13 ministrações diferentes, né? Uma sequencial à outra. Então, para facilitar esse entendimento, eu procurei aqui separar em 4 blocos, né? E isso irá facilitar aqui também a nossa compreensão e a nossa assimilação com relação aos temas que foram ali tratados pelo apóstolo Paulo. Então, pois bem, o primeiro bloco, meus irmãos, nós vemos que Paulo, ele fala sobre a questão da alegria que ele estava sentindo pelo avanço do Evangelho. Uma das características, irmãos, da carta aos Filipenses é que essa carta, ela é considerada uma das mais belas cartas do Novo Testamento. Uma das cartas mais bonitas. E ela tem uma característica muito especial, porque ela é considerada também a carta da alegria. De todas as cartas de Paulo e de todas as outras cartas do Novo Testamento, Filipenses se diferencia pela característica da alegria que Paulo ele vai transmitir para os irmãos da igreja de Filipos em todas as situações e contextos que a igreja ali estava vivendo. Então, meus irmãos, dentro desse primeiro bloco, nós vamos falar sobre a alegria pelo avanço do Evangelho, que abrangeu todo o capítulo 1 de Filipenses. Então, inicialmente, meus irmãos, Paulo, ao falar sobre essa alegria pelo avanço do Evangelho, nós vemos 2 características, 2 fatores que fez com que o coração de Paulo se alegrasse muito em Cristo e se alegrasse também muito com os irmãos naqueles dias. Tá? Isso aí, meus irmãos, faz até parte amanhã da primeira questão do nosso PG. Então, ou seja, hashtag fique ligado para você compartilhar de forma abençoadora no PG de amanhã, tá bom? Então, 2 fatores faziam com que Paulo se alegrasse imensamente pelo avanço do Evangelho. O primeiro fator é que Paulo, ele se alegrava, irmãos, porque mesmo Paulo, ele estando preso, ele estando limitado fisicamente e geograficamente, Paulo estava muito alegre porque muitas pessoas estavam sendo salvas pelo Evangelho de Cristo. Amém? Então, ou seja, ele se alegrou muito porque ele pôde ver e testemunhar que o Evangelho, ele não pode ser preso por nada neste mundo. As cadeias não prendem o Evangelho. As ameaças não prendem o Evangelho. O terror não prende o Evangelho, porque o Evangelho, como o próprio Senhor Jesus disse, o Evangelho, ele é o poder de Deus. E Paulo, ele também atestou isso
em outras cartas, dizendo que o Evangelho é o poder de Deus. Falando aos Coríntios, o Evangelho para o mundo é loucura, mas para nós que cremos em Deus, o Evangelho é o poder de Deus para a salvação. Então, Paulo ele se alegra porque ele viu que o Evangelho estava avançando e alcançando pessoas para Cristo. E o segundo fator que enchia o coração de Paulo de alegria é que a prisão de Paulo estava gerando um efeito contrário que a lógica indicava. Paulo, sendo um grande líder, Paulo sendo um precursor do Evangelho, Paulo sendo uma autoridade da igreja, e ele estando preso, limitado, a lógica leva a pensar, a igreja agora vai se enfraquecer. Os irmãos agora vão ficar desanimados. Os irmãos vão ficar desmotivados. A igreja vai ficar com medo. Mas foi justamente o contrário que estava acontecendo. Paulo se alegrava porque as suas cadeias serviam de motivação, serviam de inspiração para que vários e vários irmãos se encorajassem, se enchessem de amor pelas pessoas e também de poder do Espírito para poder pregar o Evangelho, para poder levar ao Evangelho. Então Paulo ele vai falar sobre a alegria pelo avanço do Evangelho, inicialmente, irmãos, externando esses dois pontos. Muitas pessoas estavam sendo salvas e muitos irmãos estavam corajosamente, de forma entusiástica, anunciando o Evangelho de Jesus. Isso encheu o coração de alegria de Paulo. Mesmo naqueles dias, Paulo, ele vendo e tendo notícias de que alguns cristãos estavam pregando Jesus, o Evangelho da forma correta, mas com as motivações erradas. Mas Paulo, irmãos, ele não se importou com isso. Desde que Cristo estava sendo pregado, e de uma forma correta, sem heresia, ele falava, eu me alegro, porque o que mais importa é que Cristo seja pregado. Então Paulo, irmãos, ele começa esse primeiro bloco falando sobre essa alegria pelo avanço do Evangelho. Ainda dentro desse primeiro bloco, nós vamos ver, meus irmãos, o apóstolo Paulo, ele falando também algo que enchia os irmãos daqueles dias de alegria, e de uma forma específica, a igreja de Filipos, é que Paulo, ele vai falar também que todas as coisas que me aconteceram contribuíram para o avanço do Evangelho. Esse é um outro ponto muito importante que ele vai falar. E que coisas, irmãos, aconteceram com o apóstolo Paulo, que ele fala? Se nós pegarmos a história de Paulo, se nós vermos, irmãos, o que Paulo passou, nós veremos que a vida de Paulo foi uma vida onde ele se submeteu, onde ele experimentou muitas coisas. Paulo foi perseguido, Paulo ele foi apedrejado, Paulo ele recebeu 3 chibatadas, ou seja, eram 39 chibatadas de cortar o couro. Paulo ele foi perseguido pelos falsos mestres, pelos religiosos, pelos políticos, pelos militares, pelos rebeldes, pelos falsos irmãos. Paulo sofreu naufrágio, Paulo passou por fome, Paulo passou por privações. Paulo ele foi questionado a autoridade do seu apostolado, ele foi rejeitado e por fim ele estava o quê? Encarcerado, ele estava preso. Mas ele fala, todas as coisas que me aconteceram contribuíram para o avanço do Evangelho. Então ali, Paulo, irmãos, também com muita alegria, ele fala, olha, todas as coisas que me aconteceram, teve um propósito. Teve um propósito. E esse propósito foi para que o Evangelho, ele pudesse avançar. Você, eu, hoje nós estamos assentados aqui, irmãos, nós estamos inseridos dentro dessa palavra aqui de Paulo, porque o que aconteceu na vida de Paulo impulsionou a igreja de Cristo para chegar até os nossos dias e alcançar você e a minha vida.
Então, meus irmãos, Paulo ali, ele fala com alegria e não com tristeza. Por quê? Porque ele entendeu, irmãos, que Deus era soberano na sua vida. E ele entendia que ele era, então, um instrumento. Jesus, ele falou que Paulo seria um instrumento precioso nas mãos dele para levar o evangelho, para pregar. E a gente percebe a alegria que Paulo tinha ao falar sobre isso. Eu não tenho murmuração, eu não tenho reclamação, eu não tenho motivo para ficar revoltado, eu não tenho motivo para ficar questionando a Deus, eu não tenho motivo para ficar chorando as pitangas. Não, por quê? Porque tudo que me aconteceu estava debaixo da soberania de Deus para a minha vida. Então, meus irmãos, Paulo ele vai ali falar algo que é importante para que a gente possa, então, fazer o quê? Para que a gente possa confiar. Para que a gente possa confiar no Senhor. Amém? Meus irmãos, vamos concentrar em nome de Jesus. Amém? Se está acontecendo algo, os irmãos, estão ali providenciando em nome de Jesus. Tá bom? Mas vamos nos concentrar, que enquanto a gente concentra, enquanto a gente se dedica nas coisas de Deus, crer nas coisas do Senhor, crer nele, ele vai agir no que for preciso. Amém, meus irmãos? Bom, então, meus irmãos, feito isso, nós vemos que Paulo, ele vai demonstrar com a sua vida e vai falar com muita alegria que o avanço do Evangelho passou por tudo isso. E Paulo, ele se transformou num agente inspirador, num instrumento de inspiração para as nossas vidas, para a vida da igreja, né? E continuando ainda dentro, irmãos, deste primeiro bloco, nós vemos que Paulo, ele coloca, meus irmãos, algumas condições que ele estava vivendo. Mesmo ele estando preso, ele passa, meus irmãos, por uma condição, que é a condição que muitas vezes isso aflige as nossas vidas em situações de adversidade. Ou seja, eu não sei o que vai acontecer com a minha vida. Paulo estava preso. Mas, num determinado momento, ele falou o seguinte: olha, eu creio que Deus ele pode me libertar, e em breve eu posso estar com vocês novamente. Mas se Deus não assim fizer, eu vou ser condenado à morte. Mas se eu for condenado à morte, isso também não tem problema, porque Deus, ele fará o melhor por minha vida. Deus cuida de mim. Então, o que Deus fizer por mim vai ser o melhor para a minha vida. Então, ele traz essa questão, irmãos, de uma forma também o quê? Muito alegre. Eu estou preso e eu sei que eu serei liberto dessa prisão. Ou as portas irão se abrir, porque eu vou ser liberto no meu julgamento, e eu vou estar livre e estar com vocês novamente, ou, se eu for condenado, eu também vou estar livre desta prisão. Vou estar livre dessa prisão e vou estar livre também do meu corpo terreno, porque eu vou para a glória. Então Paulo também, com muita alegria, irmãos, ele coloca isso, mostrando que Deus, irmãos, Deus está cuidando de você. Deus, ele cuida da nossa vida. Deus, ele cuida dos nossos interesses. Deus, ele cuida da nossa casa, da nossa família. Deus, ele cuida de nós, porque ele nos ama. E sempre, irmãos, ainda que na nossa ótica, na nossa visão e entendimento, não seja o melhor, mas Deus sempre fará o melhor para nós. Deus sempre fará o melhor para a sua vida. Ainda que eu e você não compreendamos, mas Deus sempre fará o melhor para nós, porque nós somos filhos de Deus, Ele nos ama e nós somos importantes dentro do seu glorioso propósito. Amém? Bom, e ainda, para finalizar o primeiro bloco, no final Paulo ele ainda passa por um dilema, né? Que é o dilema de quê? De ficar ou partir. Então, depois que ele faz essa abordagem, Paulo, meus irmãos, ele vai falar: olha, eu estou num grande dilema.
eu estou num dilema. Se fico ainda com vocês, ou se eu vou para Cristo, que é infinitamente melhor do que ficar neste mundo. Se a gente parar para pensar, irmãos, estar com Cristo é infinitamente melhor, não é verdade? É infinitamente melhor. Mas Paulo, irmãos, com muita alegria, ele também vai falar da seguinte forma: olha, estar com Cristo é infinitamente melhor. Mas se for necessário, por um período de tempo ainda, eu fico aqui ainda. Se for ainda para contribuir mais com vocês, se for para contribuir ainda mais para o avanço do Evangelho de Cristo, o seu reino e a sua obra, eu fico, eu abro mão de ir para Cristo e eu ainda fico aqui neste mundo, por amor ao Evangelho. Então Paulo, com muita alegria, irmãos, ele mostra essa questão, né? Então com isso ele vai mostrar o seguinte, irmãos, que o Evangelho, ele está acima da vida do obreiro. O Evangelho está acima da vida do obreiro. O Evangelho é superior à nossa vida. O propósito de Deus é superior à nossa vida. A glória de Deus é superior à nossa vida. Mas nós precisamos, irmãos, entender que como cristãos, nós precisamos nos alegrar no Senhor e entender, Ele sempre fará o melhor por mim e por você. Ele sempre fará o melhor para a igreja. Por quê? Porque nós temos uma missão. E qual é a nossa missão? Avançar na pregação do Evangelho. Amém, meus irmãos? Então, feito isso, Paulo, antes de encerrar aqui o primeiro bloco, quando chega no versículo 27 e 28 do capítulo 1, minha versão aqui é Ara, ele vai falar, irmãos, sobre o significado, né, do viver acima de tudo de modo digno. Então, ele vai falar o seguinte: vivei acima de tudo por modo digno do Evangelho de Cristo, para que, ou indo ver-vos, ou estando ausente, ouça no tocante a vós outros, que estáis firmes em um só espírito, como uma só alma, lutando juntos pela fé evangélica, e que em nada estáis intimidados pelos adversários, né? Então, aqui, irmãos, Paulo, ele vai concluir esse primeiro bloco, nos chamando, mostrando para os irmãos da igreja de Filipos: olha, vocês precisam viver de modo digno do Evangelho de Cristo. Esse viver aqui, a palavra que Paulo usa aqui, quando ele fala vivei, significa se portar ou comportar como um cidadão. Então, além de Paulo estar falando para aqueles irmãos: olha, vocês precisam dar um bom testemunho, vocês precisam viver a fé dando um bom testemunho, como cidadãos que vocês são na cidade de vocês, nos relacionamentos de vocês, na cidade, como cidadãos. Mas também aqui, irmãos, nos traz uma realidade também muito importante. Portarmos como cidadãos também nos leva à seguinte reflexão: nós não somos cidadãos deste mundo, nós somos cidadãos agora dos céus. A nossa pátria está nos céus, o que nos aguarda está nos céus. Nós iremos para o céu. Então, se nós somos cidadãos dos céus, onde o padrão de se viver é extremamente superior, elevado, é mais digno, é mais nobre do que os padrões deste mundo. Então, quando Paulo fala isso, vivei como cidadãos, nos leva à reflexão de que, enquanto nós estivermos aqui, vivendo neste mundo, com os nossos pés aqui nessa terra, nesta sociedade, nós devemos nos comportar, devemos nos portar, não como cidadãos do mundo, mas como cidadãos dos céus.
Nós temos que nos portar de forma diferente, porque nós somos cidadãos dos céus. O nosso padrão é outro. O nosso padrão é mais elevado. O sarrafo da referência da nossa vida, irmãos, é muito mais alto que o padrão deste mundo. Então, Paulo, ele conclama aqueles irmãos: vivei de modo digno do Evangelho. E ele ainda vai falar: e vivam em unidade, que todos tenham um só espírito. Então Paulo ainda conclama aqueles irmãos a viver com alegria o avanço do Evangelho, mas vivendo de forma digna e a viver também em unidade. A unidade proporciona, irmãos, o avanço do Evangelho. Então Paulo fortalece essa questão. E por fim, ele vai falar ainda: vocês precisam estar unidos, vocês precisam construir e cultivar a unidade entre vocês, para que vocês não venham se intimidar contra as investidas dos adversários do Evangelho de Cristo. Então, para que o Evangelho avance, é necessário que haja coesão, que haja o quê? Unidade. Então, Paulo ele termina o primeiro bloco falando sobre isso. Amém, meus irmãos? Tranquilo até agora? Vocês estão comigo? Amém. Então, vamos lá. Quando chega no bloco 2, o bloco 2 é intitulado A Alegria da Comunhão. Então, Paulo agora ele vai abordar a alegria em se ter e em viver em comunhão com os irmãos, como igreja, em comunhão com o corpo de Cristo. Isso está no capítulo 2, que vai do versículo 1 ao versículo 18. Né? No começo, irmãos, já do capítulo 2, Paulo, ele recebe informações de um grande cooperador de Paulo na propagação do Evangelho, que era Epafrodito. E Epafrodito levou informações, além de ter levado também donativos da igreja para as necessidades, né, supostas que a igreja entendia que Paulo estava precisando. E Epafrodito leva informações acerca de como a igreja estava. Como que a igreja estava vivendo? Como que os irmãos estavam vivendo? E então, meus irmãos, Paulo ele se alegra porque ele recebeu boas notícias, que os irmãos estavam firmes na fé, que os irmãos estavam vivendo, praticando coisas louváveis, que o Evangelho estava avançando e eles faziam parte também dessa alegria pelo avanço do Evangelho. Só que Paulo, ele vai falar que estava faltando ainda algo, porque Paulo identificou que mesmo com todas as boas notícias que ele havia recebido por Epafrodito sobre a igreja, Paulo identifica que havia problemas acontecendo também na igreja. Então, meus irmãos, no capítulo 2, versículo 2 e 3, Paulo ele vai falar o seguinte: completai a minha alegria, de modo que penseis a mesma coisa, tenhais o mesmo amor, sejais unidos de alma, tendo o mesmo sentimento. Nada façais por partidarismo ou vanglória, mas por humildade, considerando cada um os outros superiores a si mesmo. Então, meus irmãos, aqui Paulo ele fala: olha, eu estou alegre, mas para completar a minha alegria, para que a minha alegria ainda seja maior, né? Ele vai falar: olha, vocês precisam ter o mesmo sentimento. Então, Paulo identificou que ali não estava tendo uma plena unidade. E aí, Paulo ele vai falar aqui, irmãos, o que estava acontecendo na igreja. Obviamente, não era toda a igreja, mas alguns irmãos estavam vivendo a vida na igreja com alguns sentimentos, com algumas posturas que não contribuíam para a unidade, o fortalecimento e o avanço do Evangelho. Por isso que ele fala, quais são essas coisas? Tá? Ele vai falar aqui, nada façais por
partidarismo ou vanglória. O que estava acontecendo então na igreja? Né? Partidarismo, ou seja, irmãos, são preferências. Né? Trazendo bem também no popular, as panelinhas. Estava tendo panelinha na igreja. Né? Panelinha. Tá? Até comentei de manhã, aí com os irmãos, tem até aí uma expressão que diz o seguinte, né? A mesma panelinha que te recebe é a mesma que vai te cozinhar depois. Né? Então, ou seja, irmãos, panelinha não é de Deus não, tá? Negócio de panelinha é coisa do diabo. Na igreja de Cristo não pode haver panelinha. Amém, irmãos? A gente sabe que existe em todo lugar. Família tem panelinha? Tem. Tem família que tem uns panelão, né? Família tem panelinha. Trabalho tem panelinha? Tem. Vizinhança, escola tem panelinha? Tem. E na igreja tem panelinha? No corpo de Cristo tem panelinha? Tem. Só que Paulo está falando, irmãos, que a panelinha, o partidarismo, não pode fazer parte do corpo de Cristo. Não pode fazer parte da igreja. Né? E Paulo ele também relata que ali na igreja estava acontecendo também o quê? Vaidade, orgulho, soberba. Então pessoas que estavam agindo baseado em orgulho, vaidade, soberba. Isso atrapalha a comunhão, isso atrapalha o corpo de Cristo. E para combater isso, meus irmãos, Paulo ele vai falar ali no versículo 2, tendes em vós o mesmo sentimento. E aí, meus irmãos, esse mesmo sentimento, Paulo, ele vai estratificar, ele vai ir no detalhe do que significa ter o mesmo sentimento, quando ele chega no versículo 5, aqui do capítulo 2. E do versículo 5 ao versículo 11, meus irmãos, está registrado uma das passagens que, pessoalmente, eu mais amo, eu mais admiro. Passagem essa, meus irmãos, que ela é maravilhosa, profunda, é revelação dos céus para a nossa vida. É uma das passagens mais belas do Novo Testamento. Isso aqui, do versículo 5 ao 11, é um tratado teológico que Paulo conseguiu fazer por revelação que ele recebeu, meus irmãos, acerca da pessoa bendita de Jesus. Então ele começa explicando o que é ter o mesmo sentimento que ele fala aqui no versículo 2, ele agora abre no versículo 5. Tende em vós o mesmo sentimento. Observem, ele está repetindo, porque agora ele vai explicar o que significa ter o mesmo sentimento no meio da igreja. Tende o mesmo sentimento que houve também em quem? Em Cristo Jesus. Ele vai pegar, meus irmãos, Jesus como referência. Vocês precisam ter o mesmo sentimento de uns para com os outros, assim como Jesus, ele teve o sentimento dele para com o Pai. Tende em vós o mesmo sentimento que também houve em Cristo Jesus, pois ele, subsistindo em forma de Deus, não julgou como usurpação o ser igual a Deus. Antes a si mesmo se esvaziou, assumindo a forma de servo, tornando-se em semelhança de homens, e reconhecido em figura humana, a si mesmo se humilhou, tornando-se obediente até a morte e morte de cruz, pelo que também Deus o exaltou sobremaneira, e lhe deu o nome que está acima de todo nome, para que ao nome de Jesus se dobre todo joelho, nos céus, na terra e debaixo da terra, e toda língua confesse que Jesus Cristo é Senhor, para a glória de Deus Pai. Louvado é o nome de Jesus. Paulo, meus irmãos, ele usa esse texto aqui, isso é uma declaração, irmãos, teológica, uma revelação dos céus que ele recebeu. E ele fala para a igreja, vocês precisam ter esse mesmo sentimento que Jesus teve, vocês precisam procurar ter na vida de vocês e na vida de uns para com os outros, porque isso vai gerar a verdadeira unidade no meio de vocês. E ele ainda falou em cima, né?
que nós temos que considerar o próximo, considerar o irmão como superior a nós mesmos. Isso, irmãos, é um ensinamento mas muito importante. Se nós entendermos isso, a vaidade vai cair por terra, o orgulho vai cair por terra e a soberba vai cair por terra. Por quê? Porque eu não vou maltratar o meu irmão. Eu não vou humilhar o meu irmão. Por quê? Porque eu vou considerar ele superior a mim, mais importante do que eu. E aquele que é mais importante do que a gente trata com respeito. Os irmãos entendem, né, que profundidade? Se a gente considerar o outro superior a nós não vamos humilhar ninguém, não vamos tratar mal ninguém, não vamos ficar falando mal de ninguém, não vamos ser aquele que se acha melhor do que o outro. Isso aqui, irmãos, é chave espiritual para o nosso crescimento como crentes e como igreja. Se a gente entender isso, irmãos, nós seremos um povo completamente curado, um povo de um relacionamento extremamente abençoado e prazeroso como o corpo de Cristo. E nós precisamos, irmãos, trilhar, né, essas verdades da palavra. E ainda, meus irmãos, dentro aí do bloco 2, depois que ele passa essa orientação aqui para os irmãos da igreja de Filipos, ele vai entrar no versículo 12 e vai, meus irmãos, conclamar aqueles irmãos para que eles possam agora desenvolver a salvação. Capítulo 2, versículo 12. Assim, pois, amados meus, como sempre obedecestes, não só na minha presença, porém muito mais agora na minha ausência, desenvolvei a vossa salvação com temor e tremor. Né? Então, meus irmãos, Paulo ele vai abordar a questão agora do desenvolvimento da nossa salvação, do desenvolvimento da salvação da igreja de Filipos. E o que significa isso, meus irmãos? Entendemos, irmãos, que a salvação, ela é um ato oriundo da graça de Deus. Nós, mortos em nossos delitos e pecados, não merecemos a salvação, merecemos de fato o inferno, porque o salário do pecado é a morte. Nós não temos nenhuma capacidade de alcançar a salvação pela nossa justiça própria e pelos nossos méritos. Por isso a salvação é um ato completamente que nasceu em Deus e é executado por Deus e ele será consumado por Deus. Nós somos alvos da graça de Deus. Fomos salvos pela graça. Paulo mesmo ele fala, pela graça sois salvos, mediante a fé. Isso é importante nós entendermos, irmãos, que a salvação ela é de graça. Mas ter recebido a salvação pela graça não significa que nós temos que ser agora crentes passivos e que não se preocupam mais em fazer nada, porque eu já sou salvo, Deus me alcançou pela graça e agora é só esperar meu dia que eu vou partir para a glória. Não, não é isso. Aquele que é salvo pela graça, ele entende que ele é chamado para crescer na presença de Deus. Ele entende que ele é chamado para amadurecer na sua caminhada junto a Cristo. Ele entende que se ele foi salvo pela graça, ele precisa agora refletir a glória de Deus, refletir Cristo Jesus através da sua vida. Por isso, ele precisa desenvolver a sua salvação. No sentido, irmãos, de que enquanto eu e você estivermos aqui, nós precisamos, irmãos, completar esta obra que Cristo começou em nossa vida. No sentido de que nós somos salvos, alcançados pela graça, mas Deus nos ama tanto que Ele ainda coloca em nossa frente uma caminhada de crescimento, para que possamos crescer,
para que possamos conhecê-lo cada vez mais, para que possamos ter intimidade com Ele, para que possamos, irmãos, aprender as gloriosas revelações profundas que existem em Deus e desfrutar de tudo quanto Ele preparou para as nossas vidas. Desenvolver a salvação. Precisamos, irmãos, desenvolver. Precisamos, irmãos, crescer no conhecimento da palavra. Precisamos crescer na santificação. Precisamos crescer na nossa comunhão, intimidade com Deus. Precisamos crescer na vida de oração. Precisamos crescer na obra do Senhor. Precisamos, irmãos, crescer em todos os aspectos que envolvem a nossa vida, como filhos de Deus, como corpo de Cristo. Então ele fala, desenvolvei agora, meus irmãos, a vossa salvação com temor e tremor. Não é a mesma coisa. Paulo usa palavras diferentes porque ele quer falar coisas diferentes. Quando ele fala aqui, desenvolver a vossa salvação com temor, é no sentido de que, é como se Paulo estivesse falando o seguinte, meus irmãos, tenham preocupação para vocês corresponder a Deus pelo amor que Ele manifestou às suas vidas em Cristo Jesus. Então, tenham preocupação, tenham medo de vocês não corresponderem a Deus por aquilo que Ele fez pela vida de vocês. Isso aqui, tá, meus irmãos, não é no sentido de terrorismo, não, tá? Mas literalmente, aquela visão de receio. Tenham receio de se acomodar numa vida que não cresce. Tenham receio de vocês não corresponderem em amor, através das suas vidas, a esse Deus maravilhoso que resgatou vocês na condenação eterna do pecado. Tenham receio de vocês serem como vespas, alguns tipos de vespas, né? Cresce num tamanho, não desenvolve, fica do mesmo tamanho e ainda pica as pessoas. Tenham medo de serem nanicos na fé, nanicos na vida cristã. Tenham medo, tenham receio de vocês não avançarem na vida cristã de vocês. Então, é desenvolver a salvação, irmãos, com temor nesse sentido. E aí quando ele fala em tremor, o que Paulo ele está falando aqui, irmãos, é no sentido de que tremor é de nós reconhecermos a grandeza de Deus, de reconhecermos o poder de Deus, a soberania de Deus, a grandeza dele e a sua santidade. Porque quando nós entendemos isso, e quando nós também procuramos, irmãos, nos relacionar com Deus, com essa visão de que Deus ele é grande, Deus é perfeito, Deus é poderoso, Ele é o onisciente, onipotente, onipresente, Ele é aquele que pode todas as coisas, Ele é amor, Ele também é juiz, Ele é aquele que faz todas as coisas, Ele tem o poder nas suas mãos. Tem uma passagem, se não me falha a memória, em Jó, quando ele está falando com seus amigos, que ele fala algo tão maravilhoso, né? Não sei se é em Jó ou em Salmos, né? Mas fala, né, que o Senhor, Ele pesou todos os montes da terra em balanças de precisão. Que coisa maravilhosa, irmãos, que coisa tremenda. Então, quando Paulo fala, desenvolver a vossa salvação com tremor, é no sentido de que eu preciso reconhecer que Deus é tudo isso, e eu sou tão pequeno. Eu sou tão pequeno, eu sou tão falho, eu sou tão imperfeito, que eu dependo dele, eu preciso dele. A minha suficiência é a suficiência que vem de Deus. A minha fraqueza, ela é suprida em Deus. A minha imperfeição, ela é suprida em Deus. A minha limitação, ela é suprida em Deus. Então é nesse sentido que Paulo ele fala, desenvolvei a vossa salvação com temor e com temor e com tremor. E esse tremor passa pelo reconhecimento, irmãos, da grandeza e do poder de Deus. Por isso que Tiago, quando ele escreve a sua carta, ele vai falar o seguinte, crês em Deus? Fazem bem por crer em Deus. Mas quero dizer uma coisa, os demônios também creem, e eles tremem.
Por que os demônios tremem? Porque eles conhecem a grandeza e o poder de Deus e sabem do que Deus é capaz. Os demônios também creem em Deus e eles tremem. Por quê? Porque eles conhecem toda a grandeza de Deus. Amém, irmãos? Então, com isso, meus irmãos, ele fecha o bloco 2 e ele vai para o terceiro bloco. Terceiro bloco, que é intitulado A Alegria de Paulo pela Verdadeira Liderança, que vai do capítulo 2, versículo 19, até o capítulo 4, versículo 1. Então, meus irmãos, aqui nesse bloco, Paulo, ele vai expressar à igreja de Filipos a sua alegria pelos verdadeiros líderes que estão a serviço de Deus, a serviço da igreja, a serviço dos irmãos. E ali Paulo ele vai falar e ele vai se alegrar porque Deus concedeu a Paulo a oportunidade dele trabalhar, dele formar e dele ver líderes que verdadeiramente são líderes verdadeiros. Não são líderes falsificados, mas são líderes verdadeiros, aprovados pelo Senhor para servir ao seu reino e à igreja. E aqui ele vai apresentar duas referências de liderança. Primeiramente, Timóteo, capítulo 2, versículo 22, ele vai falar: e conheceis o seu caráter o seu caráter provado, pois serviu ao evangelho junto comigo, como filho ao Pai. Então aqui, meus irmãos, Paulo, ele apresenta Timóteo como um exemplo de um líder verdadeiro, de uma verdadeira liderança. E o coração dele se alegra, porque Paulo, ele pretendia enviar Timóteo para dar um suporte à igreja de Filipos. E aqui, meus irmãos, Paulo, ele fala, que Timóteo, ele era um líder experimentado, aprovado, por quê? Porque ele teve experiências juntamente com quem? Com Paulo. Então, Paulo conhecia o caráter de Timóteo. Paulo conhecia muito bem Timóteo, as suas qualidades, as suas virtudes, obviamente os seus defeitos também, porque ninguém é perfeito, mas Paulo está destacando aqui que ele conhecia muito bem Timóteo, e Timóteo, ele era um líder verdadeiro, porque Paulo pôde atestar pessoalmente na vida de Timóteo, simplesmente, irmãos, porque Timóteo acompanhou boa parte do ministério de Paulo. Então, Timóteo sofreu junto com Paulo, passou dificuldade junto com Paulo, talvez ele apanhou junto com Paulo, ficou preso, foi perseguido, foi injuriado, passou por várias situações onde o caráter de Timóteo ele foi colocado à prova. E Paulo viu, identificou que Timóteo ele era de fato um líder aprovado por Deus. Por isso que ele iria recomendar. Ou seja, irmãos, Paulo, ele não ia mandar um cabeça de bagre qualquer para a igreja de Filipos, não. Não ia pegar, sortear, unidu, unite, salamemingue, é você. Não. Paulo, irmãos, ele identificou, ele ia mandar para Filipos os melhores. Porque para servir, irmãos, para servir a Deus, para servir ao reino, tem que ser sempre a visão do melhor. O que for feito tem que ser feito o melhor. Quem for fazer, tem que fazer com a disposição de fazer o melhor, de ser o melhor. Para a glória pessoal? Não. Para a vaidade pessoal? Não. Para alimentar o ego? Não. Mas tudo isso para a glória de Deus. E Paulo ainda fala, Timóteo, ele era assim aprovado, por quê? Porque Timóteo, ele me acompanhou e ele me serviu como um filho ao Pai. Ou seja, tudo que Paulo precisou, Timóteo, assim como um filho que ama o seu pai, ele serviu a Paulo em todas as suas necessidades,
com amor, com dedicação, com compromisso, com renúncia e com cuidado. Então, por isso que Paulo, ele coloca Timóteo ali como um líder que alegrava o seu coração. Eu vou enviar o melhor líder que eu tenho, eu vou enviar Timóteo, porque ele é apto para servir, ele é apto para cuidar. E aí depois ele vai mostrar o segundo exemplo, que é Epafrodito. E aí ele vai falar no versículo 25 até o 30, depois os irmãos podem conferir, ele vai falar que Epafrodito, servo de Deus, cooperador de Paulo, ele ficou enfermo, quase morreu, mas ele não largava a mão. Eu quero servir, eu quero ser bênção, e a missão que eu recebi, eu vou até o fim. Então, ou seja, Paulo ele vai falar, homens como esses, vocês, igreja de Filipos, vocês precisam honrar, porque eles são verdadeiros líderes. Então, Paulo, irmãos, ele se alegra, né, em ter essa liderança com ele, caminhando e disponível para estar servindo a igreja de Filipos, né? Então, depois disso, meus irmãos, um outro ponto importante, depois Paulo, ele vai orientar a igreja quando ele chega ali no capítulo 3, ele vai falar, olha, eu não me importo de escrever para vocês as mesmas coisas, porque isso é segurança, isso é saúde para vocês, e eu vou falar novamente. Então, quando chega ali no capítulo 3, Paulo se depara com a situação de que a igreja de Filipos estava sendo influenciada e ameaçada por falsos mestres que eram inimigos, na verdade, do Evangelho. E eles estavam inserindo dentro da doutrina da fé cristã a necessidade de circuncidar para alcançar a salvação. Ou seja, eles estavam ali, irmãos, tirando a glória de Cristo, estavam diminuindo o poder da obra da cruz, adicionando algo que precisava ser feito para que a pessoa fosse salva. Então Paulo, irmãos, ele escreve e orienta ali para aqueles irmãos. Esses são falsos mestres, são falsos líderes, eles são cães. Eles são cães, porque estão ensinando aquilo que não é verdade. Estão se valendo pelas suas credenciais. Eles estão se achando que eles são mestres, que eles são conhecedores, só porque eles são judeus, cristãos que vieram do judaísmo. Eles estão se valendo das suas prerrogativas da carne e usando um ato da carne para complementar a obra perfeita, completa e totalmente suficiente de Cristo na cruz. Eu vou dizer para vocês, então, eu sou mais credenciado do que eles. Eu sou muito mais do que eles. Eu sou judeu, sou da tribo de Benjamim, fui circuncidado ao 8º dia, sou fariseu. Quanto à lei e ao zelo da lei, eu sou irrepreensível. E eu tive tanto zelo pela lei que eu fui perseguidor da igreja de Cristo. Então, eu tenho mais credenciais do que eles. Se é para comparar credenciais, as minhas são muito superiores, porque as minhas credenciais, elas são verdadeiras. Mas aí, meus irmãos, ele vai falar depois algo, ainda dentro aí do capítulo 3, ele vai falar, olha, mas mesmo com todo esse aparato que eu tenho, com todas essas prerrogativas, com todo este currículo que eu tenho, eu encontrei algo mais precioso. Na minha vida eu encontrei alguém mais precioso, que tem riquezas maiores, insondáveis, superiores, que é Cristo Jesus. E eu considero tudo que eu fui, tudo que eu tive, tudo isso, eu considero como refúgio. Lanço mão de tudo isso, abro mão de tudo isso, para que eu possa alcançar o sublime conhecimento de Cristo Jesus. E aí, meus irmãos, Paulo ele vai falar, né? Olha, meus irmãos,
Mesmo eu tendo todas essas prerrogativas, eu não sou melhor do que vocês. E aí quando chega, irmãos, no versículo 12 do capítulo 13, Paulo, ele vai, irmãos, se colocar como um dos irmãos, vai se colocar no mesmo nível dos irmãos e vai incentivar os irmãos a estar na mesma caminhada, na mesma passada que Paulo estava tendo. Então, capítulo 3, no versículo 12, Paulo ele vai falar: não que eu o tenha já recebido ou tenha já obtido a perfeição, mas prossigo para conquistar aquilo para o que também fui conquistado, por Cristo Jesus. Irmãos, quanto a mim não julgo havê-lo alcançado, mas uma coisa faço, esquecendo-me das coisas que para trás ficam e avançando para as que estão diante de mim, prossigo para o alvo, para o prêmio da soberana vocação de Deus em Cristo Jesus. Então, irmãos, Paulo ele se coloca ali como os irmãos e fala: olha, eu não alcancei a perfeição, mesmo com todas essas credenciais que eu tenho, e que eu sou até superior a esses falsos mestres, mas eu não alcancei a perfeição. Por isso, eu quero alcançar a perfeição, porque eu fui chamado, assim como vocês foram chamados pelo Evangelho, para a vocação em Cristo Jesus. Eu não alcancei a perfeição, mas uma coisa eu faço. E essa coisa que Paulo faz, ele divide ela, irmãos, em três aspectos. O primeiro aspecto da atitude, uma coisa eu faço, porque ele pega agora a figura do atleta que disputava, aí as competições em Atenas, lá na Grécia. Então, ele usa a figura do atleta e fala: uma coisa eu faço, esquecendo-me das coisas que para trás ficam, porque é característica de um atleta que corre, ele não fica olhando para trás, porque se ele ficar olhando para trás, ele perde eficiência, ele perde velocidade, ele perde concentração, ele perde tempo e ele vai ficar para trás. Então, olhar para trás significa embaraço. Então, Paulo, ele estava querendo dizer: uma coisa faço, esquecendo-me das coisas que para trás ficam. Então, todo o meu passado ficou lá atrás. Os meus pecados ficaram lá atrás. Tudo que eu fiz ficou lá atrás. Os meus pecados foram perdoados. Eu não preciso ficar olhando lá para trás. Os meus traumas e os meus complexos em Cristo também foram tratados, também foram curados, ficaram lá para trás. Eu não vou ficar olhando para trás. Eu persegui a igreja, eu mandei prender, eu mandei soltar, eu mandei assaltar, eu respirava ameaças de morte contra a igreja do meu Senhor Jesus. Mas Ele me perdoou e isso ficou lá para trás. Eu não embaraço a minha vida com essas coisas e a condenação lá do passado. Por isso, eu esqueço. E aí ele fala, eu esqueço, e ele fala, e avançando. Avançar significa caminhar para frente, significa ter direção. Ter direção. E ele usa a figura do atleta. Irmãos, o atleta, o corredor, quando ele está correndo, ele não olha para trás, mas ele tem os olhos fixos para frente, porque ele tem uma meta. E na visão deste atleta, deste corredor, ele só enxerga a linha de chegada, a linha de chegada. Ele está correndo, 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 e ele vê a linha de chegada, a linha de chegada. O cansaço está chegando, mas ele vê a linha de chegada, porque ele tem o quê? Ele tem direção. Ele tem direção. Então Paulo, ele fala, nós estamos nessa corrida, nós estamos nessa caminhada, então vamos esquecer das coisas que para trás ficam, vamos avançar, vamos ter direção. E ele fala, e depois eu prossigo para o alvo. Determinação. Não basta simplesmente deixar de olhar para trás, não basta simplesmente ter direção, tem que ter determinação. Eu prossigo. A perna está pesada, a cãibra está chegando, mas eu prossigo. Eu estou na corrida, eu tropecei, eu caí, eu levanto e eu prossigo. Começou a cair chuva durante a minha corrida, eu prossigo. Determinação.
Então, Paulo, irmãos, também, com alegria, ele mostra esse perfil da verdadeira liderança. A verdadeira liderança, ela se alegra em buscar essas coisas. Então, é importante nós entendermos, irmãos, que os líderes verdadeiros, que pretendem servir a Deus, a igreja, servir aos irmãos, precisam buscar isso para a sua vida. Porque isso aqui, irmãos, traz alegria. Alegria que vem dos céus. Né? Então, meus irmãos, por fim, nós chegamos aqui no último bloco, que é o bloco 4, intitulado Orientações Práticas sobre a Vida Cristã, que vai do capítulo 4, versículo 2 ao versículo 20. Né? E aqui, meus irmãos, Paulo, ele vai trabalhar algumas questões práticas acerca da vivência, da vida da igreja de Filipos. Primeira orientação que Paulo vai dar aqui, no versículo 2 e 3, ali havia o quê? Um problema com duas irmãs. Como é que ela chamava? Evode e Sintique. Irmãs que estavam com problemas de relacionamento. Então ali, meus irmãos, Paulo, ele vai orientar. Ele orientou, ele citou nominalmente essas irmãs ali, né? E ele, de uma forma bem tranquila, bem direta, ele falou: Evódia e Sintique, vocês precisam resolver a situação entre vocês. Vocês precisam resolver o conflito que vocês têm, as divergências que vocês têm. E aí, meus irmãos, Paulo, além de orientar as irmãs a resolver este problema, Paulo, ele ainda, irmãos, ele coloca irmãos para auxiliar essas irmãs a resolver o problema. Então, Paulo, ele mostra o quê? Preocupação. Preocupação em que os problemas no meio da igreja precisam ser resolvidos. E aqui nós vemos, irmãos, orientação prática, através aqui da igreja de Filipenses. Meus irmãos, problemas de relacionamentos no nosso meio precisam ser resolvidos. Não podemos colocar pano quente. Não podemos jogar para debaixo do tapete. Problemas de relacionamento precisam ser resolvidos. É o que Paulo está ensinando aqui. E a preocupação de Paulo, irmãos, era tão grande que Paulo ainda colocou pessoas para ajudar essas irmãs a resolverem o problema. Então, irmãos, questões práticas que Paulo, ele agora ensina. Vamos resolver os problemas de relacionamento, se houver entre nós. Não é bom que tenhamos esses problemas. Depois ele vai falar, irmãos, sobre como lidar com as adversidades da vida, no versículo 4 até ao versículo 7, onde ele vai falar, capítulo 4, versículo 4. Alegrai-vos sempre no Senhor, outra vez digo, alegrai-vos, seja a vossa moderação conhecida de todos os homens, perto está o Senhor. Não andeis ansiosos de coisa alguma, em tudo, porém, sejam conhecidos diante de Deus as vossas petições, pela oração e pela súplica, com ações de graças. E a paz de Deus, que excede todo entendimento, guardará o vosso coração e a vossa mente em Cristo Jesus. Então, meus irmãos, Paulo, agora ele vai orientar sobre como superar certas adversidades da nossa vida, e ele começa orientando, irmãos, com algo que é o tema central de toda a carta: alegria. Ele começa dizendo: alegrai-vos no Senhor. E novamente digo, alegrai-vos. Outra vez eu digo, alegrai-vos. Irmãos, quando Paulo está falando isso, meus irmãos, Paulo, ele está, irmãos, querendo falar que a nossa alegria no Senhor ou pelo menos deve ser, irmãos, uma alegria incondicional. Incondicional. A nossa alegria no Senhor, ela não pode depender do nosso estado de humor. Acordei hoje, como as pessoas falam, acordei hoje com o pé esquerdo. Não, irmão, não existe isso para a gente, não. Tem gente que acorda mal-humorado e fica de mal com Deus. Tem gente que acorda mal-humorado e fica azedo durante o dia, durante a semana. Não enxerga graça em nada, não agradece em nada, não vê nada de bom. Não é?
Se eu tenho dinheiro no banco, eu estou alegre com o Senhor. Se eu tenho um bom emprego, eu estou alegre no Senhor. Se eu tenho um carro do ano, um carro bacana, eu me alegro no Senhor. Se eu vou casar, eu me alegro no Senhor. Vou fazer uma viagem, eu me alegro no Senhor. Não, irmãos, a nossa alegria não pode ser condicionada a isso. A nossa alegria é incondicional. Eu estou com saúde, eu me alegro no Senhor. Eu estou na enfermidade, eu continuo me alegrando no Senhor. Eu estou empregado, eu me alegro no Senhor. Eu estou sem emprego, eu continuo me alegrando no Senhor. A nossa alegria não pode ser condicionada a essas questões. Por quê, irmãos? Porque a nossa alegria, ela precisa ser baseada naquilo que Deus fez por nós. E não naquilo que nós nos sujeitamos, ou passamos, ou fazemos. A nossa alegria é incondicional. Por isso que ele fala, alegrai-vos sempre. Não é, alegrai-vos de vez em quando. Alegrai-vos só quando vocês quiserem. Alegrai-vos só quando tudo estiver bom. Não, alegrai-vos sempre. Alegrai-vos sempre. Esse é o desafio do Evangelho. E o Evangelho, irmãos, nos leva a este patamar. E é esse patamar que, se vivermos, nós vamos impactar o mundo. E o Evangelho vai avançar. O Evangelho vai ser testemunhado. O Evangelho vai ser pregado. Porque somos cidadãos dos céus. Né? Então, irmãos, isso é muito importante. E aí ele fala, né, sobre a moderação, que é ser temperado, equilibrado. Né? E depois ele fala, não andeis ansiosos. E aqui, meus irmãos, nós precisamos falar de algo que é muito importante. A ansiedade não é algo que existe só no mundo em quem não tem Jesus como Senhor e Salvador. Mas a ansiedade, ela faz parte, infelizmente, da nossa natureza humana, nossa natureza caída. E é um grande inimigo que tem não somente se levantado, mas tem derrubado e obtido vitórias na vida de muitas pessoas. Pessoas não crentes e também pessoas crentes, irmãos em Cristo. A ansiedade é algo, irmãos, que precisa ser vencido. Não é fácil vencer, mas precisa ser vencido. E tem como vencer. Aqui Paulo ele vai falar sobre um problema que é a ansiedade. Mas Paulo ele vai falar também, ele vai mostrar o remédio. Mas antes de entrar no remédio, irmãos, assim como de manhã, eu quero trazer algumas informações rápidas. Nós já estamos caminhando, né, aqui para o nosso encerramento. E essas informações é para você refletir de que esse tema a gente precisa dar uma atenção especial e orar como igreja. E crer no poder da palavra de Deus sobre a nossa vida, sobre a nossa casa, sobre os nossos filhos, sobre a nossa família. Umas 2 semanas atrás, lá na empresa, nós tivemos a semana de prevenção, né, aí a saúde mental, saúde do trabalho. E aí nós tivemos uma palestra feita pela equipe de psiquiatria do Hospital Albert Einstein. E eles trouxeram algumas informações que, de fato, assim, mexem com a gente. A situação, irmãos, humanamente falando, é muito pior do que a gente imagina. As informações, dados científicos e estatísticos. O Brasil é o segundo país das Américas, América do Norte e América do Sul, com maior prevalência de transtornos de depressão, e é o primeiro do mundo em transtornos de ansiedade. 1 em cada 5 adultos brasileiros terá um problema de saúde mental ao longo da sua vida, vai desenvolver algum tipo, alguma patologia de dificuldade mental ao longo da sua vida. 1 a cada 5 brasileiros. Só em termos de proporção, né, irmãos? Só em termos aí de proporção, aproximadamente, são 213 milhões, dividido aí por 5, né? Nós vamos ter mais ou menos aí mais de 40 milhões de brasileiros, né, com algum problema com ligação à sua saúde mental. Isso, irmãos, são dados científicos e estatísticos, tá?
o transtorno depressivo, a ansiedade e o estresse estão entre o top 3 das principais causas de afastamento do trabalho. E a última e mais assustadora, suicídio. O suicídio é a terceira principal causa de mortes por motivos externos no Brasil. Motivos externos, ou seja, motivos que não são gerados por doença, por enfermidade. Tá? Então, ou seja, o suicídio é a terceira causa de morte por fator externo no Brasil. Morre-se mais por suicídio no Brasil do que por acidente de moto. Isso é para a gente pensar, irmãos. E por trás do suicídio, ansiedade e depressão. Né? Então, ou seja, são dados que não são divulgados, né? Mas foram dados, né, de uma equipe científica que trabalha com isso, especializada em isso, de um hospital que é referência na América Latina, o Hospital Albert Einstein. Né? Então, meus irmãos, Paulo ele vai tratar e vai falar, não andeis o quê? Ansiosos. Ansiedade, irmãos, é o mal do século. Nos dias de Paulo já era um grande mal, e hoje mais ainda. Né? E ele fala, qual que é o remédio para isso? Ou seja, em tudo, porém, sejam conhecidas diante de Deus as vossas petições, pela oração, pela súplica e com ações de graça. E aí, para completar isso que Paulo está falando, ele entra então no versículo 8 e 9, onde ele vai falar. Finalmente, irmãos, finalmente o quê? Qual que era o tema que Paulo estava tratando? Estava tratando sobre essa questão de quê? De não andar ansioso. Então, ou seja, ele mostra também o quê? O remédio. Mostra o problema, mas ele mostra também o remédio. Finalmente, irmãos, tudo que é verdadeiro, tudo que é respeitável, tudo que é justo, tudo que é puro, tudo que é amável, tudo que é de boa fama, se alguma virtude há e se algum louvor existe, seja isso o que ocupe o vosso pensamento. O que também aprendestes e recebestes e ouvistes e vistes em mim, isso praticai. E o Deus da paz será convosco. Amém? Então, ou seja, irmãos, a ansiedade ela tem que ser combatida dentro do viés preventivo. Todas essas ferramentas que nós temos hoje, né, podemos dizer, suporte da psiquiatria, psicologia, terapia, ou seja, tratam as consequências, têm a sua relevância dentro da sociedade, dentro do nosso mundo, mas o principal, meus irmãos, que é a causa, só existe uma forma de tratar a causa. Quem trata a causa é Deus. Só o Senhor tem o poder de tratar a causa. E Deus, ele trata através da sua palavra. Por isso, meus irmãos, em vez das pessoas e de muitos crentes ficar pensando e enchendo a cabeça com tantas coisas que não edificam, coisas que levam a um estado de preocupação, pessoas que ficam o dia todo vendo programas, televisão, até comentei, tem gente que ama, né? Ou seja, assiste de carteirinha esses programas aí, como é que chama? Rede Record, Cidade Alerta. Eu até falei, irmãos, eu nem sei o nome desses programas direito, nem sei o nome desses apresentadores, porque eu já decidi há muito tempo, eu não perco tempo com esse lixo. Desculpa a sinceridade, quem dá ibope, quem gosta de ver isso, está alimentando lixo, e está colocando lixo na mente, e esse lixo vai para o coração. Porque aparecem as notícias, a pessoa fica com raiva, fica revoltada, fica remoendo aquilo, e fica passando para frente, né? Pessoas ficam o tempo todo na rede social, olha isso, olha aquilo, fica o tempo todo querendo saber disso, daquilo, situação política, direita, esquerda, centro, fica imergindo nessas coisas e fica ansioso, porque só ouve mentira, acusação, fake news, vai gerando o que é ansiedade, né? Ou seja, irmãos, as pessoas vão se alimentando disso e vão ficando com a mente cheia, e só vão olhando notícias, né?
morte, é insegurança, é suicídio, é isso, é aquilo, é crise, é falta de dinheiro, é falta de emprego, é tantas coisas, é separação, é problema de família. E as pessoas vão ficando o quê? Cheias dessas coisas e vão ficando ansiosas, preocupadas. Mas Paulo ele fala aqui, vamos encher a nossa mente com aquilo que é de Deus. Vamos encher a nossa mente com aquilo, irmãos, que glorifica a Deus. Vamos encher a nossa mente com as coisas de Deus, com as coisas de Cristo. É isso que o mundo precisa, é isso que nós precisamos. E isso, irmãos, ajuda, sim, de uma forma preventiva, porque aqui existe um poder espiritual. E isso aqui, irmãos, nós entendemos e recebemos pela fé. Amém, irmãos? É pela fé. E nós temos que crer, porque é a palavra de Deus. Amém? Então, irmãos, por fim, a última coisa que Paulo ele vai falar nesse quarto bloco acerca das orientações práticas é sobre o segredo em se contentar com Deus, com Cristo. E esse segredo é se contentar em Cristo, porque Cristo nos fortalece. Cristo, ele é o nosso sustento. Cristo, ele opera tudo em nossas vidas. Todas as nossas necessidades, elas são supridas em Cristo. Paulo havia recebido a oferta da igreja dos Filipenses, levada por Epafrodito, ele se alegrou com essa atitude, mas ele fala, olha, eu não tenho necessidade disso agora, me alegro pela atitude de vocês, mas eu não tenho essa necessidade, eu não estou precisando agora desses donativos, mas obrigado a si mesmo. Mas quero compartilhar com vocês algo. Eu aprendi a me contentar com tudo aquilo que Cristo, ele faz em minha vida. Tudo aquilo que ele fez. Eu aprendi a me contentar na fartura e na escassez. Eu aprendi a me contentar tendo e também não tendo. Ter e não ter, para mim não faz diferença, porque eu me contento em Cristo. As minhas adversidades eu venço em Cristo, porque eu sei que Ele é a minha vitória, eu sei que é Ele quem me guarda, é Ele quem me sustenta, é Ele quem me supre. Por isso, ele chega no versículo 13 e fala, posso todas as coisas naquele que me fortalece. Eu posso todas as coisas, mas no sentido do texto eu posso passar por tudo, por todas essas situações de adversidade, porque em Cristo Jesus eu tenho vitória, em Cristo Jesus eu sou mais do que vencedor, eu posso todas as coisas naquele que me fortalece. Amém, irmãos? Vamos dizer todos juntos? Posso todas as coisas naquele que me fortalece. Vamos dizer novamente? Posso todas as coisas naquele que me fortalece. Louvado seja Deus. Amém, meus irmãos? Isso traz e gera alegria em nosso coração. Por fim, 3 aplicações. Em primeiro lugar, com lúcido entendimento, devemos expressar a Deus a nossa gratidão pela nossa salvação e por fazermos parte da igreja de Cristo. Em segundo lugar, devemos retribuir a Cristo com amor e muita alegria nossa dedicação na propagação do Evangelho. E em terceiro e último lugar, devemos aguardar com muita expectativa e ardor em nosso coração quanto à volta de Cristo e a coroa da vida que iremos receber. Por isso, Maranata, ora vem, Senhor Jesus. Maranata, ora vem, Senhor Jesus. É uma aplicação à verdade, uma viva esperança que precisa estar vívida, ardente e pulsante no nosso coração, porque viver para Cristo é viver em alegria. E nós, como igreja de Cristo, assim como Filipenses foi uma igreja alegre, a Igreja Batista Hermon também é uma igreja alegre, porque nos alegramos no Senhor. Amém? Fique de pé, em nome de Jesus.